Bom dia, irmãos. Temos que orar para que amanhã não chova, porque senão muita gente vai deixar de receber o salário integral, que não vão trabalhar, né? Que haja visto que, até como o Juarez disse domingo passado, muitas pessoas que são de açúcar têm medo de desfazer com a chuva. Mas o encontro com Deus nos fortalece, o encontro com Deus nos estabelece aquela paz, aquele amor, e que isso é muito importante para nos abastecermos, para que durante a semana nós tenhamos o que nos apegar. A palavra de Deus nos traz consolo, nos traz vida, nos traz esperança, nos traz paz, e a certeza de que a presença de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Nós vamos, irmãos, ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 8. 2 Pedro 1, de 3 a 8. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, que nós não sejamos inativos, infrutuosos. O crescimento vem pela palavra, e a palavra está muito clara. Conheceis a palavra, e ela vos libertará. Que Deus, assim, nos abençoe, e nos proteja, e nos guie nesse culto de adoração ao único Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé e cantar o hino de número 4, Culto à Trindade. Seus pés nos
Oremos. Ó Senhor Deus, amado Pai, o Senhor está no templo. O Teu Espírito está em nós. Muito, muito, muito obrigado, Pai. Porque aqui o Senhor nos trouxe para prestar culto ao Senhor. Para prestar, ó Pai, o culto que só a Ti é devido. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. É um Deus que tem ido muito, muito além daquilo que nós precisamos. Somente pela graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou e mudou a nossa vida. Mudou o nosso viver. Mudou o nosso olhar. E fez, ó Pai, que nós crescêssemos em espírito e em verdade diante do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, que o Senhor esteja aceitando, Pai, o nosso culto, que é de todo o nosso coração. Aceita, Pai, a nossa vida como sacrifício. Nós não temos nada que nos mostre, Pai. Nós estamos diante do Senhor somente pela Tua misericórdia. É a Tua misericórdia que tem assistido a cada manhã. E é por ela, ó Pai, e é por elas que nós não somos consumidos. Obrigado, Pai. Fique conosco. Fique com o nosso coração. Retire de nós tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso relacionamento e a nossa atenção à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito mais uma vez. É em nome e por amor de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor está em nós. Amém. Amém. Podemos sentar. Amor,
Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Essa manhã é chuvosa, mas nós damos graças a Deus pelas chuvas de bênçãos que o Senhor nos dá, inclusive estas que caem sobre a terra. É tão importante, não devemos nos queixar dela. A gente anda por alguns lugares muito sequiosos nesse país. E se é uma coisa que o pessoal pede, é a chuva. Então vamos dar graças, porque o Senhor nos tem copiosamente derramado também destas chuvas. Eu quero destacar aqui do nosso informativo algumas programações que acontecerão nos próximos dias. Quero começar lá no segundo sábado do mês de junho, 11 de junho, o encontro Kairos daquela ocasião, já será o segundo deste ano, está aí a imagem para nós vermos, uma palestra que será proferida pelo casal Arlindo e a esposa, que eu não estou vendo o nome aqui, Lídia, e o tema, a importância da comunicação e do perdão no casamento. Eu acho que é um tema imperdível. Nós temos sérios problemas no relacionamento familiar porque não aprendemos a nos comunicar bem em família, na vida conjugal, e menos ainda como trabalhar o perdão. Então você está convocado para estar conosco. Haverá a palestra, logo depois de um delicioso jantar. Nós estaremos disponibilizando as reservas para aqueles que quiserem adquirir o ingresso. E convide outros para estar juntos. Foi muito bom o primeiro encontro, será também este segundo. Isso no dia 11 de junho. E mais para frente um pouquinho, no dia 17 de junho, uma sexta-feira, a partir das 21 horas, a nossa terceira vigília deste semestre. Nós temos tido vigílias muito participativas, abençoadoras, estamos procurando incentivar a igreja a orar de uma maneira muito decidida. Na primeira coluna do nosso informativo, você tem toda a programação da semana, muitas reuniões de oração também, os núcleos familiares, e nós já estamos lembrando aqui, o Conselho e a Junta Diaconal, da sua reunião da outra semana, domingo que vem não circula o boletim, sim a revista, para você não se esquecer. E uma reunião especial domingo que vem, então, para finalizar, o Ministério de Missões vai ter a sua reunião no dia 5, às 16 horas, na sala de reuniões, já em preparação à nossa próxima conferência missionária. Nós hoje, além de sentirmos nos orfanatos muitos irmãos, talvez em razão do tempo, também nós temos mais de 100 jovens encerrando o seu acampamento Ouse Ser Firme, aqui nas imediações de Curitiba, e deverão encerrar agora pela hora do almoço, retornando à tarde. Sabemos que tem sido uma atividade muito preciosa para a nossa mocidade, que se revela muito firme, muito ousada no Senhor, e que esse congresso venha reforçar também este projeto muito importante para a nossa igreja. E agora sim, por fim mesmo, domingo que vem também temos o almoço de confraternização da ACP, e você pode já comprar o seu ingresso, agora a saída do culto, e participar conosco. Como você sabe, você tem a bênção da comunhão, da confraternização, e também é beneficente. Você abençoa muitos com a aquisição do seu ingresso. Nós acolhemos com muito carinho os diletos visitantes, aqueles que habitualmente estão conosco, mas também queremos saber, mesmo num dia chuvoso como esse, se há alguém que está aqui pela primeira vez, que nós queremos presenteá-lo. Se é a primeira vez que você está aqui, você fique em pé, por favor, para nós podermos reconhecê-lo aqui no nosso meio. Tem bastante gente aqui na frente, ali atrás. Diáconos, por favor, venham cumprimentar e entregar a nossa lembrancinha a estes irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus aqui no nosso meio, viu? Pode voltar num dia de sol, vai ter bem mais gente, eu garanto para você, viu? Mas é muita alegria nós acolhemos a todos aqui. Bom dia, irmãos e irmãs. Abrindo a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos um relato a respeito, no capítulo 4, nos encontramos um relato a respeito da prisão
dos discípulos de Jesus, Pedro e João, que estavam pregando o Evangelho. E havia uma classe de religiosos que não gostavam da pregação que estava sendo feita. Pregação de uma vida nova, concedida pelo Evangelho do Senhor Jesus. E a igreja não abandonou os seus líderes. A igreja orava e batalhava em oração. E isto é uma advertência e um incentivo também à igreja. Temos várias reuniões de oração, temos a vigília que se faz periodicamente. Muitos vêm, não tantos quanto nós gostaríamos, mas a igreja estava orando, a igreja em oração, e uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós não queremos que este lugar trema, mas porque isso nos amedrontaria. Isto que está relatado é algo que aconteceu para mostrar que o poder de Deus agia sobre as pessoas, nas pessoas e também sobre as forças da natureza. Mas nós queremos que o nosso coração trema, o nosso coração seja intrépido para proclamar a mensagem do Senhor. Vamos, neste momento de meditação, examinar o nosso coração, se temos sido medrosos, inativos. Devemos ser intrépidos e corajosos para proclamar a palavra do Senhor e não deixá-la guardada, acorrentada dentro de nós. Vamos orar nesses momentos silenciosamente.
Vamos nos colocar em pé para orar. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e queremos glorificar o teu nome com o nosso culto, mas principalmente com o nosso coração. Estamos reunidos na tua casa, prestando um pequeno serviço, mas queremos agradecer o grande serviço que tens feito em nosso favor, o serviço da salvação, que nenhum de nós poderia fazer. E te agradecemos porque recebemos a palavra que nos dá alívio e que nos liberta. E não queremos que esta palavra fique apenas conosco. Há muitos que estão presos, cativos do pecado, dos seus vícios, de uma vida longe da palavra do Senhor. E por isso, essas vidas têm que ser iluminadas com a palavra. Têm que receber a mensagem, de uma forma ou de outra, da nossa boca, daquilo que nós escrevemos, daquilo que pode libertar essas vidas e dar uma nova e verdadeira vida àqueles que estão nas trevas e que precisam de luz. Nós te pedimos, ó Deus, que a igreja esteja em oração, a igreja esteja com seu coração tremente, esteja com o seu coração voltado para as necessidades que são as necessidades centrais e as prioridades centrais da vida da igreja, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, que cada pessoa, cada crente, não se esqueça desta sua responsabilidade e seu compromisso de levar adiante a chama da fé. Nós te rendemos graças por todos os que estão aqui presentes, por aqueles que não puderam vir, e que a tua igreja em toda a face da terra esteja trabalhando ativamente para a expansão do reino do Senhor Jesus nos corações. Dá-nos a tua paz, Senhor. Dá-nos a tua graça, pois temos recebido provas da tua misericórdia e do teu amor. E agora oramos como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar. Aliás, vamos levantar para o nosso cântico. Deixa eu ler só um texto. O Salmo 92 diz: bom é render graças e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Pois me alegrarei, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Vamos louvar ao Senhor, imbuídos, motivados por esta palavra do salmista. A Ele que é grande, que você declare isso no fundo do teu coração. A Ele que merece toda a honra e toda a glória. Nós vamos cantar grande ao Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
nós temos a vitória. E quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos acreditamos que vai reinar para sempre, e é isso que a gente lê na palavra, e é isso que a gente vai cantar agora. Mas preste atenção no que você canta, e que Deus possa reinar para sempre, não apenas em palavras, mas que Ele possa reinar para sempre na tua vida. Desde já, se entregue, se coloque em oração, deixe o Espírito Santo falar com você neste momento. E você, que o Senhor aqui reine até os confins da terra, reine na tua vida. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina
vamos tomar os nossos lugares, ainda nesse espírito de louvor e gratidão. Vamos apresentar a Deus nossos dízimos e ofertas com muita alegria, enquanto cantamos também o hino 63. Louvemos ao Senhor. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino mão te dará consolo e galardão. Crianças, venham à frente, quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós vamos orar, agradecer a Deus as ofertas, agradecer a Deus pelos infantes. O texto que eu vou ler daqui a pouquinho na mensagem faz lembrança à importância da criança para Jesus, a prioridade de Jesus em relação às crianças, que elas sejam também para nós. Senhor, obrigado pelos infantes, obrigado por esse ministério de infância da igreja, obrigado porque Jesus é o amigo das crianças e porque delas é o reino dos céus, e que este reino que é delas e que está nelas possa ser agora incrementado no culto infantil. Abençoa os que vão falar para elas, sejam usados pelo Senhor. Abençoa nós também aqui que vamos receber a Tua palavra. E acolhe, ó Deus, a nossa gratidão pelas profusas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Multiplica esses recursos. Faze-nos sempre generosos, responsáveis, participativos da expansão da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Aleluia.
Quero convidar a sua preciosa atenção para a leitura bíblica no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versos 46 a 56. Lucas 9, 46 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 46 a 56. Levantou-se entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o Jesus. Sabendo que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, vimos, não segue. Mas Jesus lhe disse: não proibais. Quem não é com os outros, é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia Jesus ser assunto ao céu, manifestou semblante da resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecederam. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos que indo à aldeia de Samaritana pousaram, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para a outra aldeia. Meus irmãos, 3 histórias, elas não necessariamente aconteceram nesta sequência, imediatamente, uma após a outra. Há bastante indicativo que esses acontecimentos tiveram lugar em situações diferentes. No entanto, o evangelista Lucas os coligiu juntos. E numa sequência que nos permite perceber ao redor desse texto uma moldura muito específica que nos leva realmente a pensar na motivação de Cristo que nós precisamos ter para fazer a sua obra. Esses 3 fatos isolados, eles guardam em comum a nítida dificuldade dos discípulos de compreenderem o seu mistério, o seu ministério, a sua tarefa, a obra de que estavam incumbidos. Neles, os discípulos mostraram um espírito pueril, absolutamente infantil, também invejoso e, pior de tudo, até raivoso, quer que mande descer fogo do céu. Absolutamente estranho ao que deveria ser o comportamento do seguidor de Cristo, aquele que olhava para Cristo que foi injuriado, que recebeu afrontas, mas não afrontou a ninguém. Meus irmãos, a obra de que fomos incumbidos não é nossa. Nós não estamos aqui fazendo algo para nós e por nós. Ser igreja não é defender as cores da sua denominação, não é desfraldar a bandeira de um segmento religioso. Ser igreja de Cristo é fazer a obra de Deus.
é respeitar os trâmites de Deus, é estar imbuído do projeto de Deus, e é fazê-lo na motivação do Senhor, fazê-lo pela inspiração, pelo impulso, pelo mover do próprio Cristo. De fato, meus irmãos, eu posso considerar que estes 3 episódios, como eu disse, que tiveram acontecimento em lugares distintos, mas foram aqui juntados por Lucas neste lugar, eles pretendem realmente chamar a nossa atenção para um discipulado efetivo, para um seguimento de Cristo que o honre, que o glorifique, até porque logo depois, a partir do verso 57, nós vamos nos deparar com 3 situações também em que Jesus foi abordado e abordou outras pessoas que não os seus discípulos imediatos, e todos queriam ser discípulos. E todos, de alguma forma, queriam seguir a Jesus. E a cada um deles, Jesus colocou algum tipo de requisição. Fez verem as implicações de ser discípulos. E então, antecedendo a isto, nós precisamos também reconhecer, como discípulos que somos de Jesus, as implicações que recaem sobre nós. Nós temos, no desincumbir das nossas tarefas ministeriais, no nosso testemunho cristão diante deste mundo, como luzeiros que somos no mundo tenebroso, no fazer a obra que o Senhor nos incumbiu, nós temos feito isso na motivação de Cristo ou em motivações escusas, ou em pretensões pessoais, ou no afã de conquistarmos algum tipo de reconhecimento. Se não for na motivação de Cristo, é bom a gente rever a motivação. É bom a gente parar um pouquinho, refletir e se deixar inundar pelo Espírito do Senhor, que este sim há de nos inspirar, há de nos mover, há de nos motivar na direção certa. E em razão disso, eu gostaria de extrair aqui 3 breves lições que a passagem nos lega e que podem ser bastante instrutivas neste objetivo, de que nós façamos a obra que não é nossa, é do Senhor, na motivação correta, na inspiração adequada. E a primeira lição que eu quero tirar para nós aqui nesta manhã é um desafio para você. Por favor, supere todo o anseio pelo protagonismo. Supere todo o anelo, o desejo do seu coração para você ser um protagonista, para você ser o senhor da história, para você ser o manda-chuva, para você ser o dirigente, para você ser o presidente, mesmo que sobre você recaia algum tipo de função desta natureza. Por que eu estou dizendo isso? Olhe bem onde é que nós começamos a nossa leitura e, por força de consequência, a nossa reflexão. Lucas nos dá conta que entre os discípulos levantou-se uma discussão sobre qual deles era o protagonista, qual deles era o manda-chuva, qual deles era o melhor, qual deles era o maior, qual que merecia reconhecimento acima dos outros. Eu fico imaginando como é que se deu esta discussão, porque é muito difícil, vamos ser sinceros, a gente num grupo, num ambiente, chegar ali e dizer assim, bom, cá entre nós, eu sou melhor que vocês. Ninguém faz isso. Nós escamoteamos isso. Nós dissimulamos esse sentimento. Nós começamos a contar as nossas virtudes, as nossas conquistas. Você quer ver reunião de pastores? Eu vou muitas delas, e em ambientes os mais diversos, nesse Brasilzão. Só essa semana eu tive em 5 lugares diferentes, encontrando com lideranças, especialmente com pastores. A conversa é mais... Não, na minha igreja nós temos tantos membros, na minha igreja nós fazemos tantos cultos, na minha igreja nós já estamos fazendo uma obra não sei do quê, Ninguém chegou ali dizendo assim, eu sou melhor que você, meu colega, Mas o discurso vai se encaminhando para
este objetivo para dizer: eu sou mais que você. Nós estamos fazendo uma obra em que o único que é mais do que todos nós é o cabeça, é o Senhor Jesus, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E este que é o cabeça se fez o menor, se fez o pequeno, foi humilhado, foi ultrajado, foi ovelha muda perante os seus tosqueadores. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Observemos bem a motivação de Cristo, a qual nós devemos nos inteirar, devemos nos deixar absorver por ela. Começa a lutar contra nós, com este espírito mundano, diabólico, que nos faz pretensiosos, arrogantes. Queremos ser o centro do mundo, o universo gira ao redor do nosso umbigo. Nisto, muitas vezes, nós não parecemos diferentes em nada com o que vemos no mundo político, no mundo da sociedade, e nós fomos chamados para fazer a diferença. O que fez Jesus? Diante daquela discussão elevada, discussão com dados, com números, nada que pudesse transparecer que alguém estava pretendendo um reconhecimento maior. Jesus conhecia os corações. É muito interessante, Lucas diz que havia uma discussão entre eles na qual Jesus não estava. Jesus não participou da discussão. O verso 47 diz: mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, porque não era o discurso, era o coração, não eram as frases bonitas, bem arrumadas, que indicavam o que estava acontecendo no fundo, era o coração. Jesus tomou uma criança, trouxe para perto de si, abraçou a criança e disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, quem receber a mim, recebe o Pai que me enviou. E aí termina de uma forma solene: aquele entre vós que for o menor de todos, esse é que será grande. Meus irmãos, nós precisamos ter a grandeza de ser pequeno, a grandeza de ser humilde, a grandeza de não ser pretensioso, a grandeza de não ser arrogante. Seja outro o que te elogie, o que te honre, não você mesmo. Não foi eu que inventei essa frase, está lá no livro de Provérbios. Quem procura reconhecimento de si mesmo, glória para si mesmo, não vai encontrá-la. É outro versículo da Bíblia. Mas muitas vezes a nossa motivação é essa. Fui lá, preguei, me sacrifiquei, orei, passei a madrugada em vigília, fui fazer a obra social da igreja, fui fazer missão lá não sei aonde, nem um muito obrigado, nem uma menção de que eu fiz isso. Eu pedi desculpa. Está certo. A quem honra, honra. A gente falha mesmo. A gente às vezes esquece. É tanta coisa para lembrar. Mas é pena que você tenha ido fazer todas essas coisas pensando no reconhecimento. Muito parecido com os fariseus que esmolavam, que oravam, que jejuavam para serem vistos dos homens. E aí Jesus disse, fizeram com essa intenção, já receberam a recompensa. Assim que alguém viu e disse: puxa, como ele é dadivoso, puxa, como ele é piedoso, já receberam a recompensa. Tu, porém, vai orar discretamente. Nada contra orar em grupo, ao contrário, nós temos que orar em todas as situações, em público, em vigílias,
Mas Jesus valorizou extremamente quem faz oração fechada a porta do quarto, porque teu Pai que vem em secreto te recompensará. Queremos o reconhecimento do Senhor e não dos homens. Então nós precisamos superar todo o anseio pelo protagonismo e nos deixar envolver pela grandeza de ser pequeno, que o último será o primeiro. Que quem quer liderar tem que ser servo. É a liderança pelo serviço. Aliás, eu escrevi um livro a respeito disso. Segunda lição que esta passagem nos oferece, se a primeira é: supere todo o anseio pelo protagonismo, lute contra o espírito do isolacionismo, de ficar isolado, de ser exclusivista, de achar que o que você faz é que é bom, é que é bonito, o que os outros fazem, não. Interessante nesta passagem que o conjunto dos discípulos não diz que foi Pedro, que foi João, que foi Tiago, que foi Tomé, que foi Natanael. O grupão todo participa dessa primeira etapa aqui e Jesus diz: olha, vocês precisam aprender a grandeza de ser pequeno. Aí vocês vão ser os tais. Mas aí aparece João, o mais novo, o adolescente ainda, aquele que teve a vida mais longeva. O ministério de João foi o mais longo de todos, começou muito cedo e acabou muito tarde. Mas João ainda na sua juventude, talvez até porque Jesus tenha dito, tem que receber a criança, eles acham que criança sou eu, então deixa eu aqui aproveitar e dar uma aqui de criança, porque delas é o reino dos céus, né? Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos porque não segue conosco. Não é do nosso ministério, não é da nossa sociedade interna, não é do nosso departamento, não é do nosso núcleo familiar, não é do nosso culto, que tem a turma das 9, das 11, das 19, não é do coral, não é do Vida em Voz, eles não são dos nossos. Mas ele está expelindo demônios em teu nome. E é parte do ministério de Cristo desarraigar a obra do demônio. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos desarraigando a obra do demônio. As portas do inferno não prevalecem contra nós. É o que Jesus disse. João, João, não proíbam. Porque eles não são contra vocês. Eles não fazem exatamente o que vocês fazem. Eles têm uma outra forma de fazer, mas estão fazendo a minha obra. Eles não seguem ali, encostadinho em vocês, mas seguem também. Jesus teve a oportunidade de dizer: eu tenho outras ovelhas que eu preciso procurar, né? Nós temos uma síndrome, né, do monopólio da fé. Fé é do jeito que eu creio, exatamente do jeito que eu creio. Veja bem, meus irmãos, eu não estou aqui sugerindo, em hipótese alguma, que os fundamentos da nossa fé possam divergir, não. O que a palavra de Deus nos coloca é regra de fé e prática, está aqui. Mas nós muitas vezes temos estilos, linhas de ação, graças a Deus, os mais diferenciados possíveis. Agora, neste dia chuvoso, está se encerrando uma atividade de juventude, de mocidade, onde eles levaram a sério a palavra de Deus, a vida de piedade cristã, de comunhão, mas fizeram tarefas, atividades que o conjunto da igreja eventualmente não faz, não pode fazer, não tem nem saúde para fazer. Né? Sob outro lado de uma tarefa esportiva que, graças a Deus, eu não estava lá, eu ia infartar de fazer. Estou até preocupado como é que o reverendo Davi vai voltar de lá, né? Já soube que ele está até sem voz. Acho que eu vou pregar hoje à noite para ele descansar a voz dele. Nós temos uma tendência a nos fechar no nosso guetozinho, na nossa pretensa ação melhor, mais bonita do que os outros. E isto é difícil no seio da igreja, porque a gente, como é multifacetário, como há uma contribuição variada, a gente começa às vezes tendo que administrar as diferenças e nitidamente fica-nos claro que algumas pessoas entendem o que ela faz é que é bonito, é que é importante, o que os outros fazem não interessa. Não vou contribuir, não vou ajudar, não vou fazer.
até mesmo sonega a sua oportunidade de contribuir financeiramente, sonega o dízimo, que não é da igreja, é do Senhor. Você está achando que está retendo os seus dízimos e as suas ofertas porque é contra uma política, um plano de determinado segmento da igreja, que está fazendo mal para a igreja? Está fazendo sim, mas está afrontando o nome do Senhor. Ministério isolacionista. E Jesus está dizendo, não é a minha motivação, não é a minha inspiração. A minha inspiração é que a gente quebre essas barreiras e que a gente não trabalhe isolado, que a gente respeite uns aos outros, que a gente tenha uma motivação mútua. Eu motivo você a fazer o teu trabalho de louvor, eu motivo você a fazer o teu trabalho de lead social, educacional, ensino, eu motivo você a realizar o teu ministério. Não lhe o proibais, pois quem não é contra é a favor, e nós não estamos contra o reino de Deus. Ai de nós se formos surpreendidos trabalhando contra o reino de Deus. Nós temos que trabalhar sempre e todos, independentemente daquilo que estamos fazendo, a favor do reino de Deus. Supere todo o anseio pelo protagonismo, aprenda a grandeza de ser pequeno, lute contra o espírito do isolacionismo, aprenda a unidade na diversidade, é característica do corpo de Cristo. Mas por fim, jamais se deixe levar pelo estrabismo espiritual. Eu quero enfatizar isso, estrabismo espiritual, com todo respeito aos estrábicos, talvez hajam muitos aqui, né? É uma situação de visão, tem os míopes, tem os outros tipos de situação de visão e tem o estrabismo, né? Você não sabe o que é estrábico? O vesgo. É ele, né? E isso é parte da nossa conjunção humana, né? Mas eu estou me referindo a estrabismo espiritual. Por quê? Porque o estrábico, ele tem que se focar a partir de uma situação em que ele inverte, né? Ele inverte a visão das coisas. E aí ele tem que achar o foco em algum ponto. O seu óculos é todo especial para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terceira etapa dessa nossa caminhada, estamos dentro da mesma moldura da motivação de Cristo, agora envolve mais alguns discípulos, especialmente o mesmo João, que apareceu agora há pouquinho, e o seu irmão Tiago. Aliás, esses dois irmãos são filhos daquela mãe que foi lá para Jesus e disse, Jesus, está muito bom, liberei meus filhos para o Senhor, e se puder o Senhor deixa um do lado de cá, um do lado de cá, na tua glória, né? E causou um buchicho geral com os outros companheiros, onde já se viu querendo esse prestígio, estava no mesmo espírito lá do protagonismo, né? E qual foi a história aqui? E por isso a gente afirma, provavelmente esses eventos não aconteceram nessa sequência, mas Lucas colocou assim. É que Jesus já está agora no foco do seu sacrifício. E o texto, a partir do versículo 51, nos dá conta que Jesus começou a bater o martelo e dizer, eu vou para Jerusalém. Mas Jesus, o senhor não pode ir. O pessoal está querendo pegar o senhor lá. O senhor não lembra da última festa que o senhor foi lá, que o senhor disse uns negócios, que o senhor é filho de Deus, Deus é seu pai, estão querendo prender o senhor e o senhor sabe o que vai acabar isso. E Jesus diz assim, eu vim para isso. Eu vim para isso. Por isso, o texto bíblico diz que Jesus mostrava no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E aí mandou uns emissários na frente, no caminho, para ir preparando todo o caminho, né? Era a comitiva dele. E quando eles passam pela Samaria, eles estão vindo da Galiléia, lá de Cafarnaum, vem descendo, passam na Samaria para chegar na Judéia, em Jerusalém. Quando eles estão no meio do caminho na Samaria, entraram numa aldeia e iam preparar um pouso ali, um meio de campo para Jesus dar sequência, a comitiva foi rejeitada. E é importante você entender isso, por que foi rejeitada. É porque samaritanos não se dão com judeus. Essa história você já ouviu muitas vezes. E quando viram que ele ia para Jerusalém, eles é um judeu. Nós vamos rejeitar essa turma. Nós não vão entrar aqui não. Aqui não. Nós não somos assim tão tolerantes, né? E aí o Tiago e o João, no seu estrabismo espiritual,
na sua arrogância e pretensão, na sua confusão mental e doutrinária. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus botou a mão na cabeça e disse: vocês não sabeis de que espírito sois. Lembra lá atrás, quando vocês começaram com o negócio de que eu faço mais, eu sei mais? Vocês precisam superar o protagonismo, o espírito do protagonismo. Vocês lembram numa outra ocasião em que vocês acharam ruim que tinha uma turma que não vai bem com a gente, mas está fazendo a minha obra e queriam proibir? Eu disse: não proíbo. Vocês precisavam aprender a não trabalhar isolado. Mas agora, desculpe, vocês estão exagerados demais. Vocês estão achando que eu vim para destruir as almas? Vocês estão achando que eu vim aqui para impor uma religião que seja contra todas as outras? Vocês estão achando que é fogo do céu que vai resolver tudo isso aqui? Se fosse para isso, o Senhor já tinha resolvido isso no jardim do Éden. Mas a queda, o pecado em ter entrado no mundo, não pegou Deus de surpresa, porque desde antes da fundação do mundo o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer, inclusive a queda. A queda apenas dá sequência ao projeto de Deus. E o projeto do Senhor é que eu venha para salvar as almas. E se, vencendo o protagonismo, nós aprendemos a grandeza de ser pequeno, e vencendo também o espírito do isolacionismo, nós aprendemos a unidade na diversidade. Aqui, não nos deixando levar pelo estrabismo espiritual, nós aprendemos a salvar o que está perdido e não danar o que já está perdido. E, infelizmente, às vezes, é o contrário que a gente faz. A gente vê uma situação caótica, a gente piora um pouquinho. A gente vê o perdido pecador dizendo: com esse aí não tem jeito. Bom, comigo também não tinha jeito, e com você também não tinha jeito, mas a graça de Deus é maravilhosa. A misericórdia do Senhor foi derramada sobre os nossos corações, e de tal sorte que agora nós somos parte do reino do Senhor. Então nós precisamos não mais ver as coisas às avessas, atravessadas, estrábicas. Nós precisamos ter foco na obra que o Senhor nos confiou, no ministério que Ele nos deu, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho dito. Eu vou estar com vocês até a consumação do século, mas, por favor, não fiquem rogando pragas dos céus, não fiquem com imprecações uns para com os outros, sejam evangelizadores, estejam no meu espírito, estejam na minha motivação para fazer a obra. Onde é que está pegando para nós? Em que parte nós ainda precisamos ser aprimorados? Com certeza, esta passagem, tudo isso que lemos aqui, traz ainda outras muitas lições que o Espírito de Deus há de falar ao seu coração, mas, eventualmente, estas que nós aqui pontuamos podem estar na ordem do dia para nós. Pode ser o momento de nós aprendermos a grandeza de ser pequeno, aprendemos que a diversidade existe, mercê de sermos um só corpo, uma só igreja, e precisamos especialmente trabalhar com Cristo, não pela perdição. Isto é obra do diabo, trabalhar pela salvação, pela redenção. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, vamos cantar, como aponta o nosso tópico desse culto, fé e obediência, cantar o hino 110, crer e observar, crer e obedecer. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena,
O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, obedece ao que Cristo manda. Resoluto Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Mais uma vez, Senhor, fomos lembrados de que esta obra não é nossa, é tua. Não podemos apenas fazer a obra do Senhor, precisamos da obra do Senhor no Espírito do Senhor, na motivação de Cristo. Que as lições aqui cantadas possam ser aplicadas em todos os nossos corações, especialmente, ó Deus, diante daquelas situações específicas em que estamos precisando resolver. Sentimos a riqueza da nossa condição, Senhor, querer superar a palavra, recomenda e determina. E como cantamos nesse hino, Senhor, nós cantamos, e porque queremos obedecer, queremos fazer a tua vontade, queremos fazer a tua obra na força do Senhor. Dá-nos um dia, uma casa, abençoa os teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão lá no acampamento, aqueles que estão enviados, no fim, guarda o retorno de todos, que a graça, o amor do Senhor esteja sobre nós. Assim, em Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu misericórdia. O Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito repousam convosco, permaneçam hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças, Salvador. Graças, 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 por teu precioso amor. Vamos cumprimentar nosso bom domingo, boa semana a todos.